Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre uma maneira de fazer o seu filho se comportar em público. Será que isso é possível? Essa semana nós conversamos um pouquinho sobre isso lá no meu Instagram e algumas pessoas disseram que sim, outras disseram que não, outras disseram que é muito difícil, que é impossível, e eu concordo com vocês. Realmente não é fácil, mas existe uma maneira, uma ferramenta que pode te ajudar muito nesse processo, que me ajudou como mãe e tem auxiliado algumas mães que eu atendo em relação a isso. Então eu quero compartilhar com vocês qual é essa ferramenta, que é a ferramenta que nós chamamos de previsibilidade. O que seria isso? Assim como nós adultos, as crianças se sentem muito mais confortáveis quando elas entendem e sabem o que vai acontecer e como vai acontecer. Isso traz uma segurança para elas. E assim como nós, quando estamos seguros, nós também ficamos mais tranquilos e conseguimos nos portar de maneira mais adequada. No caso das crianças, em relação à socialização, nós não podemos esquecer que é um processo que eles estão aprendendo. Nós não podemos exigir que eles saibam como se portar em todos os lugares, né? Nós precisamos ensiná-los a fazer isso. E como que a gente faz isso? É prevendo o que pode acontecer, é preparando essa criança para o que vai acontecer. Acaba se esquecendo de explicar para as crianças o que vai acontecer, de prepará-los, de falar, olha, nós vamos sair, mas neste lugar vai ter brinquedo, não vai ter brinquedo, você vai poder correr, você não vai poder correr. Toda essa organização, essas regras, essa maneira correta de se portar precisa ser informada à criança, precisa ser ensinada à criança. Algumas mães até falam, eu faço alguns combinados antes de sair de casa. Mais do que combinados, nós precisamos dar informações. Nós não podemos exigir da criança que ela faça algo que nós não ensinamos. Como que ela vai saber se agir, se portar? Como que ela vai compreender se nós não ensinarmos, se nós não lembrarmos? Mas eu já saí com ela outras vezes em restaurante, ela sabe como se portar, mas ela ainda está interiorizando essa informação. Nós precisamos lembrá-las de como se portar, como agir. Isso vai trazer segurança para ela e vai fazer com que realmente seja estabelecido um combinado entre você e a criança. Então, assim, todo lugar que você for levá-la, é importante você informar como que ela deve agir, o que é esperado dela. E assim também você vai começando a trabalhar a questão da empatia, do se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, nós vamos num restaurante. Você já percebeu que o garçom, ele passa segurando copos, segurando pratos? Então é muito perigoso se alguém passar e bater nele e trombar com ele, porque ele pode cair, pode se machucar, pode machucar outra pessoa, pode quebrar tudo que ele está segurando. Então, restaurante não é um lugar que você pode correr, porque imagina se você estiver passando e tropeça no garçom. Então, quando você explica isso, quando você coloca dessa forma para a criança, você está ensinando ela a se colocar no lugar do outro, e ensinando ela a compreender o porquê que aquela regra existe para aquele lugar específico. Então, assim, não é porque existem regras e pronto, acabou. Nós precisamos explicar para as crianças o porquê daquilo, porque conforme ela for crescendo, ela vai aprendendo a raciocinar desta forma. Poxa, então tem um motivo para ter uma regra. Então agora eu vou em tal lugar. Será que tem alguma regra? Ela mesma já vai começando a associar algumas regras que são estabelecidas em outros lugares. Então, se você explica essa regra para a criança do garçom, por exemplo, ela vai saber se ela for em algum outro restaurante, aquela mesma regra vai estar valendo, porque lá também tem garçom. Se ela for numa festa, aquela regra vai estar valendo, porque lá também tem garçom. Então, se você explica o porquê, todo esse processo, ele vai ficando uma troca. Então, se você faz uma troca ao invés de uma imposição, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. Então, é muito importante a gente saber
explicar para a criança, ter esse tempo, sair um pouco desse automático da nossa vida corrida. Então, vamos sair, para onde? Não importa, se troca, vamos, coloca a roupa que eu escolhi para você e pronto. Não, a criança ela precisa fazer parte da rotina, ela precisa fazer parte da vida, então ela tem que ser parte da vivência da família. Ela não é um ser inanimado que a gente leva e carrega para lá e para cá. Ela precisa fazer parte das decisões, compreender por que a família decidiu aquilo. Então, tudo isso vai facilitar a aprendizagem dessa criança social. Então, às vezes a gente fala assim, eu não levo meu filho em restaurante, eu não levo meu filho no cinema. Ok, só que se você nunca levá-lo, ele nunca vai aprender a se portar, a como agir, o que é esperado dele naquele local. Então, por exemplo, eu já vi várias crianças, grandes crianças de 10, 11 anos, correndo, fazendo bagunça, agindo de maneira inadequada em lugares diversos. Por quê? Porque aquela criança, ela não foi ensinada, e não é cobrado dela uma posição social, um comportamento social. Então, se nós ensinamos, aí nós podemos cobrar, porque também não é só ensinar e esquecer, nós precisamos sempre lembrá-los, assim como nós precisamos ser lembrados muitas vezes, Então, muitas vezes as próprias crianças falam, papai não pode jogar isso pela janela do carro. É um comportamento social que é esperado nosso e muitas vezes nós nos esquecemos. Então, assim como nós adultos, as crianças também precisam ser lembradas, Esses combinados, eles precisam ser renovados, mas é muito importante que ela entenda o porquê que eles existem, o porquê que essas regras existem. E isso é um ensinamento e é algo que precisa partir de nós. Então, eu vou dividir com vocês aqui algo muito interessante que aconteceu comigo certa vez, quando veio para Ribeirão uma exposição do Castelo Rá-Tim-Bum em um shopping. O Castelo Rá-Tim-Bum é um desenho que é da minha época, não é da época dos meus filhos. Eu tenho um filho de 15, um filho de 6 anos. Na época só tinham os dois. E nós resolvemos que eu e meu marido, íamos levá-los a essa exposição. Antes de sair de casa, na verdade, uma semana antes, eu comprei os ingressos e aí eu sentei com eles e expliquei o que era o Castelo Rá-Tim-Bum. Nós vimos vários vídeos na internet, no YouTube, então eu mostrei para eles os personagens, a história de cada personagem, o que eu gostava mais, o que eu achava mais bacana. Expliquei o que era uma exposição. Nós já tínhamos ido em museus, em outras exposições, então lembrei eles de como era, o que podia acontecer, se podia colocar a mão, se não podia colocar a mão, como que eles deviam agir, o que era esperado socialmente deles. E então eu fui a essa exposição. Na mesma semana que nós fomos, e eles curtiram demais, eles tiraram foto, eles contaram as histórias que eles lembraram, eles falaram dos episódios que eles lembraram, que nós assistimos dentro daquela semana. Naquela mesma semana eu vi relatos de muitas mães dizendo que não foi bacana, que os filhos não gostaram, de crianças que quebraram coisas lá dentro. Lá mesmo, no momento que nós estávamos lá, nós vimos algumas crianças correndo, mexendo nas coisas. E o meu filho na época estava com 4 anos, ele falou assim, mamãe, não pode fazer isso, Porque é perigoso quebrar, essas coisas não são nossas. Ele se recordou na hora do ensinamento que eu dei para ele antes de sairmos de casa. Então, por isso que é importante que a criança entenda o que está acontecendo, qual é o propósito daquilo. Então, nós não vamos numa exposição para brincar com os objetos, filho. E esses objetos não são de brincar. Então, toda essa explicação, ela vai fazer com que a criança aprenda a ser um ser sociável. A ser um ser humano que sabe se adaptar. Então falar, olha, é esperado que você cumprimente, que você fale oi, que você fale tchau. Tudo isso é esperado. As pessoas gostariam de ouvir o seu cumprimento. Você gostaria de chegar num lugar e ninguém cumprimentar você? Então esse tipo de troca é muito importante. Agora, quando nós começamos a fazer isso, nós vamos ver, gente, é impressionante como você vai ver uma diferença nítida. Mesmo com seu filho adolescente, aplique essa troca, aplique essa previsibilidade, que você vai ver que ele vai agir de maneira diferente.
as crianças vão estar seguras, os adolescentes ficam seguros, todo mundo sabe o que vai acontecer e o que é esperado. E assim, aquelas crises de sair correndo, de pegar, de gritar e de não saber se comportar, elas vão ser muito mais tranquilas. E aí, esses recursos como o uso do celular, do tablet, eles vão ser cada vez menos necessários. Então, assim, a gente ensina a criança a estar no restaurante, a conversar, a ouvir, a esperar a sua vez. Isso são coisas que as crianças precisam aprender. E as crianças de hoje em dia não sabem, porque elas ficam aqui, ó, no celular. Quando a bateria acaba, o mundo também acaba, porque essa criança sai correndo, essa criança não sabe se portar socialmente. Então, a nossa principal ferramenta é a educação. Depois que educarmos, depois que ensinarmos, podemos sim usar um celular, um tablet, algum outro recurso. Mas o recurso principal sempre será a educação.